conosco, por favor. Uma salva de palmas, gente, para ficar aqui. Aleluia, Deus é bom, amém? Amém. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Amém. Toda vez que os santos se reúnem, amados, é para que Deus faça grandes coisas no nosso meio. Amém. A gente sempre tem que ter muita expectativa, porque eu sempre digo que a primeira obra da fé é expectativa. Amém. Se você nunca chega com expectativa, Deus não pode dar porque você não espera. Amém? Mas quando a gente chega, sabe que nem aqueles cavalos de corrida, esperando somente a oportunidade da porta abrir para eles correrem, amados, Deus, Ele vai te surpreender, porque você chegou com expectativa. Amém? Você pode fechar seus olhos? Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer em nome de Jesus por essa manhã. Nós queremos te louvar pelo teu Espírito, pela tua palavra, porque são os meios que você nos deu, Senhor, para crescimento, para edificação, para conhecimento da sua vontade. Nós queremos exaltar o seu nome nas nossas vidas, não apenas dentro da igreja, não apenas nesse ambiente físico que nós nos reunimos, Pai, para te servir, mas em cada dia da nossa vida, em cada momento, com cada palavra, exaltar, glorificar e honrar o seu nome, Pai. Nós queremos te agradecer pelo seu propósito sendo cumprido nas nossas vidas e sendo estabelecido, Pai. E por isso eu te peço que hoje pela manhã você nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento e entendimento da sua palavra, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, sejam iluminados, para que nós possamos andar na estrada iluminada pela sua palavra, para que não venhamos a tropeçar em nada, para que nós não precisemos perder tempo batendo em portas erradas, mas que nós já corramos a carreira pelo caminho aplanado pela sua palavra, chegando ao alvo que você tem estabelecido para as nossas vidas. Nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu Espírito operando em nós, por nós e através de nós. Em nome de Jesus, se você crê, você diz amém. Amém. Se você crê, você olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: eu vou correr a minha carreira. E você? Eu vou correr a minha carreira. Amém. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Eu sei que é um versículo muito falado, muito pregado em cima dele, muito conhecido, mas mesmo assim abra sua Bíblia. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Quem encontrou, diga: eu sou fervoroso. Diz assim, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Então, muitas vezes, nós nos encontramos em momentos da nossa vida onde nós desejamos, eu costumo dizer que um dos maiores desejos que existe dentro do coração do homem se chama conhecimento. Conhecimento da vontade, o que é que tem preparado para a vida dele. Não é verdade? Nós podemos ver sinais disso porque no mundo existem tantas pessoas que se aproveitam desse desejo para tirar dinheiro, para manipular a vida de pessoas através de cartomantes, horóscopo, coisas que tentam prever o seu futuro. E nós temos um desejo, nós temos uma necessidade de conhecer coisas a respeito da nossa própria vida, daquilo que vai acontecer. Não é assim? Às vezes nós pensamos, eu não sei se você já esteve em lugares assim, mas na época que eu ainda andava em ignorância, na época que eu ainda era do mundo, eu cheguei muitas vezes aí a abrir o jornal, abrir revistas, e a primeira coisa que eu ia para o horóscopo, ou eu ia para lugares onde existiam pessoas que previam o futuro, entre aspas, né? Porque nós temos o desejo de saber o que vai acontecer com as nossas vidas. Nós sabemos que não podemos conhecer todas as coisas, porque você já pensou, se Deus revelasse a totalidade de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, amados, nós correríamos doidos. Porque muitas vezes o que Deus tem para a nossa vida é tão grande, mas nós ainda não estamos preparados para receber a totalidade daquela revelação, por conta de como nós estamos agora. E nós iríamos olhar para aquilo, um pouco que Deus já te revela, você diz
vontades que nós temos, nós pensamos muitas coisas, nós fazemos muitos planos, nós idealizamos muitas coisas para a nossa vida baseados em quê? Em sentimentos que existem dentro do nosso coração. Não é verdade? Existem coisas que nós percebemos, algumas vontades que nós percebemos, e dentro dessas vontades nós criamos planos, nós fazemos projetos. E aqui Deus está dizendo exatamente o quê? Ele está dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Porque dentro dessas coisas que o nosso coração deseja, nós passamos a pensar muito. Não é assim? Nós percebemos coisas dentro de nós percebemos algumas inclinações dentro de nós, e quando nós percebemos esses vislumbres, essas inclinações, a nossa mente começa a pensar. E aí nós começamos a fazer planos, nós começamos a fazer projetos, nós queremos articular, nós queremos preparar um caminho que vai fazer a coisa acontecer na nossa vida dentro daquilo que nós desejamos, não é assim? Amém. E pensamos, e pensamos, e pensamos, aí fazemos uma coisa e não dá certo, aí já criamos outro pensamento, aí já fazemos outro plano, aí já pensamos outra coisa. E sabe, amado, deixa eu te dizer uma coisa, hoje pela manhã Deus está dizendo, para! Amém. Para de pensar. Para de ficar queimando a cabeça, os neurônios em cima de coisas que você não sabe. Aleluia. Eu vou te explicar o que é que Deus quer que você faça. Não é que é errado você pensar, mas o pensamento tem que vir depois da revelação. Aleluia. Não antes. Porque se ele vem antes, você está usando a sua própria lógica, o seu próprio raciocínio para chegar num lugar que apenas Deus sabe como te levar para lá. Aleluia. E ele está dizendo, ei, eu é que sei. Euzinho, Deus. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. E talvez você esteja dizendo, eu estou sofrendo para a glória de Deus, isso é propósito de Deus. E ele diz, ei, não. Esses pensamentos são pensamentos de paz. Aleluia. E tudo aquilo que está trazendo tormento, peso na sua vida, impedindo você de ter leveza para correr, não vem de Deus. Aleluia. Porque mesmo que sejam coisas, a Bíblia diz que nós passaríamos por tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. Então se ele venceu o mundo, ele já nos deu uma condição de andarmos nesse caminho, mesmo enfrentando dificuldades, debaixo da graça do Senhor, para chegarmos naquele lugar. Aleluia. Mas eu estou falando de sofrimentos, amados, que não é Deus que levanta. Amém. Sofrimentos desnecessários. Sofrimentos que muitas vezes nós causamos. Sabe que nem tudo na nossa vida é o diabo. Existem coisas que não é o diabo que está fazendo. Existem coisas que somos nós que estamos fazendo. Muitas vezes nós estamos trazendo peso sobre a nossa vida. Muitas vezes nós estamos trazendo dificuldade sobre a nossa vida porque nós não queremos largar o osso. Nós estamos que nem pitbulls. Sabe quando você pega um cão como um pitbull? E eu já vi muitas vezes, uma vez eu estava vendo uma matéria sobre essa raça de cachorro, eles conseguem pegar um pneu, o cara fez ele morder um pneu, e o cara rodou o pneu e ele não soltava de jeito nenhum. Eu lembro de uma vez, eu tinha uma cachorra, e às vezes a gente dava aqueles ossos grandes para ela amolar os dentes, limpar os dentes. E eu lembro que toda vez, sempre uma vez por semana, a gente dava um ossão daquele bem grande, cheio de carne, cheio de nervos, cheio de coisas assim. E eu lembro que toda vez que chegava o dia de trocar um osso velho pelo novo, quando eu me aproximava dela, ela estava às vezes com a pata em cima daquele. Quando ela via que eu ia pegar o osso, ela botava a pata em cima daquele osso. E aquele osso, sabe como estava? Branco, seco. E aí eu me aproximava, e quando eu tentava pegar o osso, ela fazia assim. E botava a pata. Sabe, às vezes nós estamos assim. Deus está querendo nos dar um osso cheio de carne, cheio de gordura, cheio de coisas. E nós estamos agarrados ao osso velho porque não queremos sair dos nossos costumes, dos nossos planos, das nossas regras, da maneira como nós somos criados, da maneira como nós somos ensinados. Quando Deus diz, ei, eu é que sei o que Deus a respeito.
pensamentos de paz. O que você pode tirar mais desse osso velho? Às vezes nós não conseguimos mais tirar nada daquilo, mas queremos insistir, porque somos como mulas teimosas. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque queremos fazer na nossa força a coisa acontecer. E Deus está dizendo, ei, é um caminho de paz, de leveza. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não acrescenta dores. Aleluia. Tudo que está te deixando lento, vagaroso, pesado, não vem da parte do Senhor, porque Ele diz, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Por mais dificuldades que nós venhamos enfrentar nessa terra, mas existe uma graça. Sabe o que é graça? Aleluia. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, é Sheila, né? Aí, às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, oh, Sheila chega para mim e diz, oh, irmã, sabe como vai? Aí eu, irmã Sheila, eu estou na graça. Não, eu estou na desgraça. Porque a graça é um favor imerecido de Deus, é a tradução, amados, para a graça. Mas eu tenho outra tradução. Tradução by Samia. A tradução de graça, que é uma vitamina sobrenatural de A a Z, que Deus injeta em nós. Se você precisa de força para amar, a graça te dá. Se você precisa de força para correr, a graça te dá. Se você precisa de qualquer tipo de disponibilidade, a graça vai manter você naquele caminho que Deus preparou para você. Então, quando você está tomando a vitamina super potente de A a Z, quando você está passando por dificuldades, por tribulações, você pode estar vendo o céu negro, aquela nuvenzinha negra andando em cima da sua cabeça, mas quando você tem a consciência que dentro de você opera um poder maior do que qualquer outra coisa, você, quando as pessoas pararem de perguntar como é que você está, na graça, eu estou na força do Senhor, eu estou na vitória do Senhor, porque essa graça me capacita. Nós temos que entender que nós somos tirados da morte para a vida, para que nós não vivêssemos mais segundo a força a nossa própria força. Todas as vezes que eu tentei viver pela minha própria lógica, pela minha própria força, eu nunca conseguia chegar no lugar daquelas coisas que eu percebia dentro de mim. Eu tentava fazer coisas, eu tentava ser. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. A primeira coisa que Deus quer que você seja, a primeira coisa que Deus quer, não é que você faça coisas. Porque fazer algo, sem primeiro aquilo se tornar a sua essência, é apenas um peso, é apenas uma representação, é apenas um ato de hipocrisia. E vai cansar, vai se tornar um jugo. Mas a primeira coisa que Deus quer que você faça, Deus quer que você seja. Deus quer que você se conforme à imagem de Jesus Cristo. É você vestir a roupa dele. É até o ponto de você olhar para você e você não conseguir se ver de outra maneira, a não ser da maneira como Deus te vê. É isso que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja, porque aí, quando você fizer, aquilo não vai ser um peso ou nada, porque aquilo vai ser fruto da tua essência. Você não vai precisar botar força, nem vai precisar botar máscara. Eita, vem um crente ali, deixa eu colocar a máscara de espiritual. Anda na carne a semana inteira, mas chega na igreja, levanta a mão e faz a dancinha para mostrar que é espiritual. Deus quer que você seja. Porque só vai ter poder aquilo que você faz, se aquilo sai de dentro do teu coração, da tua essência. Se o teu coração e a tua vida está envolvido, amados, rendido ao Senhor, dizendo: Senhor, sabe, nós aprendemos sempre uma oração, que é a de pedir. E geralmente a de pedir é para dar. Provérbios fala sobre isso. Provérbios fala sobre a filha da sanguessuga. É esse nome aqui, sabe aquela lesma grande que chupa o sangue? A única coisa que ela faz é dá. E geralmente nós criamos uma mentalidade de só nos aproximarmos do Senhor para pedir alguma coisa. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, manifesta isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo ali. Mas existem dois tipos de oração.
que eles devem estar no topo da nossa lista. E não é que Deus não quer providenciar coisas para você e não quer que você peça coisas para Ele, amado. Mas quando você, a Bíblia diz que quando você se conforma com o reino, que busca a justiça de Deus, todas as coisas que você precisa serão acrescentadas na sua vida. Por quê? Porque aos seus amados Ele dá quando você dorme. Você já imaginou? De repente você está precisando de coisas, mas porque o seu coração busca em primeiro lugar agradar ao Senhor e se conformar a Ele, você acorda e está lá. E você nem chegou a pedir, porque Deus, amado, Ele dá presentes inesperados para aqueles filhos que amam a Ele sem interesse. Existem dois tipos de oração que nós temos deixado esquecidos. É a oração de consagração, e geralmente nós só fazemos ela quando chega no dia 31 de dezembro, que está virando o ano e que nós estamos dedicando o nosso ano que vem para o Senhor. Pai, eu estou entregando para você esse novo ano que se inicia. Quando a consagração tem que ser uma vida, é todo dia, porque todo dia você tem escolhas a fazer. E você pode tomar a escolha pela sua própria força, ou você pode escolher pela direção do Espírito, amados, porque aquilo que vem de Deus vai te levar para o lugar que Deus preparou para você. Irmão Reagan fala de um homem que vivia na depressão na época, sei lá, dos 50, lá nos Estados Unidos. Uma época de crise absurda nos Estados Unidos, quando ninguém conseguia ganhar dinheiro. E ele disse: esse homem conseguiu ser rico naquela época. E sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas iam propor negócios para ele, e ele não era rápido para fazer nada, mesmo que a lógica dele dissesse: nossa, que bom negócio para fazer. Ele se trancava no quarto e ele começava a orar em outras línguas, ele começava a buscar a direção de Deus. E mas às vezes aquele que parecia ser tão bom, Deus dizia: não entra nisso. Ele tinha o desejo, mas Deus sabe o caminho. Ele tinha o desejo, você tem o desejo, você tem as inclinações, mas Deus é que sabe o caminho para fazer você chegar lá, sem danos, sem dores, sem peso. Deixa os pensamentos dele ser os seus. E diz que todas as vezes que ele obedecia ao Senhor, ele não perdeu dinheiro em nenhum dos negócios que ele fez. Você acha que o Deus daquele homem é diferente do nosso Deus? Você acha que o Deus de Abraão, sabe, mas Abraão e Ló, a Bíblia fala que chegou um tempo que eles multiplicaram tanto que eles já não conseguiam viver juntos em harmonia. Por quê? Porque os bichos de Abraão começaram a andar num lugar, e aí chegaram os bichos de Ló e um começaram a comer bastante. Então ele disse: olha, para que não haja divisão, para que não haja intriga entre nós, escolhe um caminho, Ló. Abraão era o tio dele. Então Abraão, por ser o tio dele, ele poderia dizer: ó, eu sou teu tio, então eu vou escolher. Ele disse: não, escolhe você. O lugar que você escolher ir, eu vou no sentido contrário. E Ló, movido pela aparência, olhou as campinas e disse: claro que eu vou para o lugar onde tem capim verde. O outro lado era deserto. E ele disse: ó, Abraão, eu escolho as campinas. E se você conhece um pouco da história de Ló, as campinas, aquilo que é aparente, levaram ele para um lugar onde ele se estabeleceu, chamado Sodoma. E foi exatamente o lugar da sua destruição. Nem sempre aquilo que é aparente, nem sempre aquilo que tem cara de bom é verdadeiramente bom. Às vezes aquilo que tem cara de bom é apenas uma máscara para levar você para um lugar de tropeço e de queda, onde vai deixar você todo comprometido e amarrado, sem alcançar o que Deus preparou para a tua vida. Abraão foi para o lado do deserto. E amados, eu vou te dizer, eu posso citar exemplos de Gênesis e Apocalipse. Não é aonde você está, é com quem você está. Amém. Vamos tirar essa mentalidade. Porque a gente está num lugar que está em crise. O lugar está em crise, mas nós não pertencemos a esse lugar. Nós pertencemos a um reino inabalável. O nosso recurso vem do Senhor. Amém. Porque se nós formos olhar, amados, Abraão se tornou riquíssimo no deserto. José do Egito estava preso. E
diz que ele tinha sucesso naquele lugar. Não importa para onde você vá, Deus é com você, aonde você está. Quando eu li essa passagem de José do Egito, depois você pode ler a história dele, é muito interessante. Gênesis 39. E diz que Deus era com José. E um dia disse assim, porque se a gente for parar para pensar nesse aspecto, Deus era com José, a gente pode levar para uma linha de que Deus faz acepção de pessoas e que Deus é com um e não é com outros. Mas ele disse para mim, sabe por que eu era com José? Porque José, em primeiro lugar, era comigo. José escolheu servir a Deus, independente de qualquer coisa. Ele decidiu não se contaminar, ele decidiu não se prostrar, ele decidiu não se prostituir, ele decidiu cumprir a palavra. Nós vimos o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí nós vemos, amados, pessoas que eram forçadas a ter que comer alguma coisa, e eles disseram, nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Quando você decidir dentro de você andar sobre a palavra, porque você quer honrar o Senhor na sua vida, Deus vai ser com você, porque aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Pode ser que aos seus olhos seja loucura você abrir mão de algumas coisas. Eu vinha contando para o pastor e sua família, agora dentro do carro, que antes de eu me mudar, eu estou morando em São Paulo atualmente, mas a primeira vez, é a segunda vez que eu estou morando lá, a primeira vez que eu fui no ano de 2000 para lá, mas antes de chegar em São Paulo, eu fui ministrar numa cidade chamada Rio de Janeiro. E amados, eu sou ministro itinerante, eu não tenho um emprego fixo. Então nós vivemos pela fé. Nós não sabemos de onde vem, nós sabemos que chega. Mas eu cheguei no Rio de Janeiro e um pastor chegou para mim e disse assim, se você ficar aqui, eu te dou casa, eu te dou comida, eu pago todas as suas despesas e eu ainda te dou um salário para você me auxiliar na minha igreja. Amado, aquilo poderia ser as Campinas de Jordão, Mato Verde. Já imaginou? Eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que pensar como é que vai chegar, porque eu saberia que todo final de mês chega. É muito bom, mas não era o que Deus tinha para mim. Tudo, a mesa posta, todas as coisas chegavam naquele lugar e pessoas dizendo, vem morar aqui, nós queremos você aqui. Aí chego, termino de dar aula no Rio, aí vou para São Paulo, chego de madrugada, frio de 5 graus, eu não estava acostumada a esse tipo de frio, cheguei de calça jeans e com uma blusinha, quase congelo. Comecei a chorar, porque a pessoa que ia me buscar não aparecia. Não foi chorar, mas começou a me bater um certo desespero. Aí desceu uma lágrima, mas estava tão frio que ela congelou aqui no meio. Brincadeira, isso é só para deixar a história mais dramática. E parecia que era o pior lugar. Já de cara, coisas assim acontecendo. Mas na hora que eu coloquei o pé naquela cidade, a sensação de que eu estava chegando em casa, chegou muito. E aí, eu disse, meu Deus do céu, eu conheço essa sensação. É a mesma sensação que eu tenho quando eu chego na minha casa. Mas eu não me precipitei, não falei nada com ninguém e fiquei orando. Orando. E como eu não sabia qual era a vontade de Deus, eu vou fazer o quê? O segundo tipo de oração. Orar em outras línguas. Porque quando a gente não sabe como orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede, ora por nós, a perfeita vontade de Deus. Eu orava em outras línguas. Cheguei lá em julho de 2000 e aí eu comecei a orar. Fiquei hospedada na casa do diretor da época da escola lá, que era o pastor Janduí e Eliane, os tios de Patrícia. E aí a gente comecei a dar aula, aí dava aula em São Paulo, e o pessoal vem morar aqui. Começou a mesma coisa. Aí chegava no Rio, o pessoal vem morar aqui, o pastor dizia, olha, a proposta está de pé. O que Deus está falando com você? E eu ficava calada. Porque uma coisa é você ter uma impressão e outra coisa é você se mover em convicção.
Eu precisava da convicção, eu tinha uma impressão, mas eu precisava da palavra estabelecida dentro de mim. E eu continuava orando em outras línguas, consagrando minha vida. Pai, eu coloco minha vida diante de você, eu quero fazer o que você quer, eu quero ir para onde você quer. Pai, que seja a sua vontade na minha vida e não a minha. E todo mundo me pressionando, lugares me pressionando, situações me pressionando, e quando foi quase no final do ano, o pastor da igreja de São Paulo, na época de Guarulhos, chegou para mim, aí me chamou no gabinete dele e disse: o que Deus está falando com você sobre São Paulo? Eu digo: opa. A essa altura, aquela convicção já estava formada. E amados, no dia que eu tive aquela convicção de que ali era a vontade de Deus para a minha vida, eu não tinha nada, eu não tinha recursos para me mudar do Nordeste para o Sudeste. E eu disse: Senhor, mas se é a sua vontade, eu nem que seja no lombo de um cavalo, você vai levantar os recursos, porque aquele que chama, ele também capacita. Aleluia! A sua parte não é pensar, porque Deus está dizendo: eu penso, você executa. E o pastor daquela igreja disse: o que Deus está falando com você? Até então eu não tinha dito nada para ninguém, mas eu tive paz. O Senhor disse: fala para ele. Eu disse: Deus falou comigo para vir para São Paulo. Ele viu e ele disse: eu já sabia. Ele disse: 15 dias atrás o Senhor falou para mim. E na realidade eu já fiz até uma reunião com minha diretoria. E por um tempo, a igreja de Guarulhos vai te ofertar. Aleluia. Por um ano, queridos. Eles me ajudaram naquele lugar. Mas eu ainda não tinha casa, eu não tinha lugar para morar. E aí um dia, estávamos lá, aí terminei a aula, fui para a casa do pastor, estávamos sentados jantando, e o pastor olhou para mim e disse: o que Deus está falando com você sobre São Paulo? E de novo o Senhor disse: fale, diga para ele. E eu disse: o Senhor falou para eu vir morar em São Paulo. Ele olhou para a esposa, riram. Eu disse: por que vocês estão rindo? Ele disse: porque Deus disse que vinha uma pessoa do Nordeste morar aqui. E o Senhor não disse apenas quem que viria uma pessoa, também nos mostrou e também disse o que era para a gente fazer. Ele disse que era para nós abrirmos a porta da nossa casa para que essa pessoa morasse por tempo que fosse a vontade de Deus. E essa pessoa é você, Senhor. Aleluia. Agora eu tinha casa, eu tinha comida, e agora eu tinha um lugar que eu tinha podido me congregar, e de início, para chegar, eu tinha alguém que semeava no mundo. Aleluia. Quando Deus faz, quando você segue os planos de Deus, Deus vai se responsabilizar, amados, para fazer você chegar naquele lugar onde Ele disse que é para você chegar. Mas nós sempre estamos olhando para a aparência das coisas. Nós nos movemos pela aparência das coisas. Às vezes, nós deixamos de semear na vida de uma pessoa. Olha o pastor como ele está chique, elegante, de terno e gravata. E Deus fala para você: semeia na vida dele. Aí você está aí e talvez seu sapato esteja até furado. E você diz: mas como é que eu vou semear na vida de um homem? Olha, ele está mais bem vestido do que eu. Não interessa, amado. Deus não se move pela aparência. Você não dá por necessidade. Você dá por obediência. Aleluia. Nós não somos mais chamados para viver uma vida pelos nossos sentidos físicos. Aleluia. Nós temos que entender que nós somos espirituais. Nós somos pessoas espirituais e nós temos que viver de uma maneira espiritual. O homem natural vive na carne. Nós não somos mais esse homem. Esse homem morreu. Mas a Bíblia diz, chama ele de defunto. E toda vez que você tenta viver por ele, é você desenterrar. Você quer desenterrar uma pessoa que está morta. E sabe o que é que acontece? Ela fede. Porque carne fede para Deus. Mas quando nós vivemos uma vida pelo Espírito, aquelas ações e aquelas palavras que nós falamos, porque nos conformamos àquilo que Ele estabeleceu, chega diante do Senhor como incenso e aroma suave. É tempo de nós entendermos, andar por aquilo que Deus diz e parar de queimar tanto os nossos pensamentos. Mas em vez de você ficar pensando, martelando: Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, como é que eu vou fazer? Entra no seu quarto, aproveita o tempo que você está no metro,
Aproveita o tempo que você está no comboio. Aproveita o tempo que você está andando na rua. Aproveita o tempo que você está lavando os pratos. E começa orando em outras línguas, dando a Deus a condição de levantar aquilo que está dentro de você. Vamos falar sobre isso. Olha só. Abra sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia! Não, na realidade, antes de abrir em 1 Coríntios capítulo 2. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Diga, eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Você está aprendendo alguma coisa? Marcos capítulo 5. Olha que coisa interessante. Versículo 1 diz assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Diga, espírito imundo. O que é um espírito imundo? É um demônio. É um colega de Satanás. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe. Olha só o que os espíritos imundos estão falando aqui. E rogou-lhe que o quê? Não os mandasse para fora do país. Aí ele diz: ora, pastava ali pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos, os demônios, rogaram, pediram, suplicaram. Essa palavra rogar, queridos, não é apenas um pedido. Essa palavra rogar é como se hoje eu dissesse assim: pelo amor de Deus. É uma súplica veemente. Quando você chega ao ponto de fazer uma súplica veemente, é porque existe um grande desejo ou uma grande necessidade. Não é verdade? Quando uma coisa não tem muita importância, ou quando uma coisa é comum, corriqueira, eu posso simplesmente chegar e dizer: nossa, Sayonara, se você quiser, você pode ir para ali. É uma coisa assim, então isso tanto faz se ela for, se ela não for. Mas se eu disser para ela: Sayonara, pelo amor de Deus, vá para lá. Então é porque existe algo sério envolvido. Não é verdade? Olha só. Quem suplicou foi os demônios. Aí ele diz 10: e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Agora, olha só que coisa interessante. Preste atenção em mim. Olha só que coisa interessante. Por que será que houve essa súplica por parte dos demônios? Nós temos que entender, queridos. E eu posso te dar vários versículos, só que nós não temos tanto tempo assim.
Bíblia fala sobre vários lugares onde demônios se apoderaram de pessoas. Nós vemos lugares também na Bíblia que diz que agora, hoje, nós somos o templo, a morada, a casa do Espírito Santo. Amém? A Bíblia também fala que quando um demônio sai de uma casa, ele não está falando de casa física, ele não está falando de paredes, de tijolos e de cimentos. Aquela casa é corpo, carne. Ele diz, essa pessoa, esses demônios passam por toda a terra. E um dia eles se lembram da casa de onde saíram, e eles voltam, e se eles a encontram vazia e ornamentada, eles voltam com 7 piores do que eles. Quando eu li essa passagem eu não entendia. Porque esse versículo diz que se eles encontram a casa vazia e ornamentada, eu dizia, caramba, a casa está limpa e ainda está adornada, como é que eles podem voltar? Mas a casa estava vazia. E aí eu entendi. E Deus começou a falar comigo, por quê? Porque os espíritos pediram para entrar nos porcos. Por que esses demônios ficaram procurando, rodando pela terra inteira, para dizer assim, ó, deixa eu ver, não tem ninguém, então deixa eu voltar para aquele lugar para ver como é que ele está, se ele ainda está disponível. Demônios são espíritos malignos. Espíritos. O Espírito Santo, como o próprio nome também já diz, é um espírito. Você é um ser espiritual. Agora a pergunta é, o que é que um espírito, preste atenção, mais deseja? Mais deseja. Mais do que qualquer outra coisa. Qual é a coisa que ele mais deseja? Vamos ver, pode responder. Quem arrisca? Uma casa. E qual é a casa de um espírito? Um corpo. Então eu posso dizer assim, o que um espírito mais deseja, seja ele bom ou seja ele ruim, o que ele mais deseja é um corpo. Aí pergunta para mim, por que, Sânia? Porque um espírito sem corpo não tem expressão. Um espírito sem corpo não pode falar. Um espírito sem corpo não pode tocar. Um espírito sem corpo não pode se mover no mundo físico. Jesus era a palavra de Deus. E Deus precisava de alguém que manifestasse Ele mesmo. Porque Deus não é espírito, amado? Sim ou não? Sim. Deus estava falando um monte de coisas, mas mesmo Deus falando na velha aliança, as pessoas não estavam tendo entendimento de quem Deus era. Então, Deus precisava de um corpo para se manifestar no meio do povo, para que o povo visse quem era Deus. Aí Jesus disse, eu vou. Aleluia. Aí ele diz, o verbo se torna carne, habita entre nós. E a Bíblia diz no Evangelho de João, e nós o que? Vimos. Aleluia. Porque as pessoas até então só podiam ouvir. Mas, amado, sabe qual é a maneira que a gente grava mais? Não é pelo ouvir, é pelo ver. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. E nós vimos o quê? A glória. Aleluia. E que glória? Do unigênito do Pai. Aleluia. E aí muitas vezes que as pessoas começam a questionar Jesus pelas suas palavras e pelas suas obras, ele diz, tudo que eu falo é porque eu vejo o Pai falar, e tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. Quem vê a mim, vê o Pai que é Espírito. Aleluia. Você está entendendo? Então não tem como nós manifestarmos a vontade do Espírito sem um corpo. Talvez você ache que a sua carne, o seu corpo, é o seu inimigo, que você tem que sair puxando, e ele é um peso e ele é um jugo. É por isso que a Bíblia fala em Romanos 12, 1 e 2, ofereçamos, pois, os nossos corpos como sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é aquilo que a gente faz com o nosso entendimento. Porque quando a gente oferece o nosso corpo, a nossa carne, para ser servos de justiça, ela não é nossa inimiga, porque quando o Espírito tem evidência dentro de nós, o Espírito consegue frear a vontade da nossa carne, tornando-se agora o quê? A televisão de Deus aqui na terra. Aleluia. Onde Deus pode ser visto, onde as obras de Deus podem ser vistas, onde a vontade de Deus pode ser vista. Paulo disse: vós sois a minha carta, lida. Eu posso olhar para você e eu posso ler o Evangelho, porque ele está impregnado na sua vida. Então, o nosso corpo, amados, é o que um espírito mais deseja. Por quê? Porque espíritos, eles têm personalidades. Eles falam, eles ouvem, eles pensam. Certa vez, tudo aquilo que nós manifestamos no nosso corpo vem de dentro. Certa vez Jesus expulsou um rapaz que era mudo e surdo. E quando ele chega para esse rapaz, ele faz o quê? Seja curado. Não, ele diz: espírito mudo e surdo. Porque existe espírito mudo? Existe. O corpo daquele rapaz se identificou, tomou a identidade do espírito que operava dentro dele. Agora preste atenção. Se o nosso corpo é o que um espírito mais deseja, porque através da nossa vida ele pode se manifestar, meu Deus, então o que é que nós precisamos fazer? Ficarmos cheios do Espírito que já habita dentro de nós. Você acha que quando Paulo fala para que nós nos enchamos do Espírito, é só porque na hora do culto o louvor precisa disso, ou o pregador precisa? Não, amado. É porque quando você começa a se encher do Espírito, imagina essa ideia. Dentro de você estão depositados os frutos do Espírito. Sabe por que existem crentes que têm o pavio curto? Sabe por que tem crentes que não conseguem andar em amor? Sabe por que tem crentes que não conseguem andar em alegria, em paz, que são frutos do Espírito? Porque os frutos, embora eles estejam dentro da nossa natureza, eles estão murchos. É como se fosse, vocês entendem a palavra bexiga? Balão de ar. Imagina cada fruto do Espírito, um balãozinho. Eles estão dentro de você. Mas quando a Bíblia diz: enchei-vos. Enchei-vos. Existem duas maneiras de você alimentar o seu espírito. O seu espírito, ele tem fome. Por isso você precisa alimentá-lo. E qual é a fonte que alimenta o espírito? A palavra e o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo através de quê? Das orações. Da oração em outras línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica, se constrói, se levanta. Então, quando nós estamos andando murchos, é porque não estamos nos enchendo. Porque quando você começa a se encher do Espírito, é como você tivesse um pneu vazio. Você para no posto, pega aquela mangueira de ar, você coloca na boca, e agora aquele ar está começando a dar bombadas dentro de você. E aí você vai levantando, vai erguendo, vai fortalecendo, vai levantando. Aquele fruto que estava murcho vai sendo avivado. Aqueles pensamentos de Deus que estavam dentro de você vão começar a ser levantados. E aí daqui a pouco você se sente forte e capacitado para quê? Para manifestar aquilo que está dentro de você. Nós queremos manifestar, amado, na nossa força. Nós queremos manifestar pela força do nosso Deus. Não tem como você manifestar a alegria do Espírito sem estar cheio do Espírito. Nós queremos falar coisas boas sem estar cheios da palavra e cheios do Espírito. Agora, vai lá rapidinho para 1 Coríntios capítulo 2.
Olha só o que é que Paulo está falando aqui. Versículo 1 diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, que é sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria ou sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: do Espírito e de poder. Você nunca vai afetar o espírito de um homem com linguagem de sabedoria humana. Sabedoria humana não tem poder de afetar o espírito humano. Apenas a palavra de Deus tem poder de afetar o espírito do homem. Aleluia. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Quando você libera a palavra de Deus inspirada, essa palavra vai produzir vida no espírito de quem ouve. Aleluia. Aí ele continua dizendo, versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, ou na maneira natural de fazer as coisas ou de pensar, mas no poder de Deus. Aí ele diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Diga mistério. Mistério. Diga de novo mistério. Mistério. Essa palavra mistério é a mesma palavra encontrada em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz que aquele que fala em outra língua fala mistérios com Deus. Então ele está dizendo que a sabedoria de Deus, ela é falada em línguas, que é o mistério de Deus. Agora olha só, versículo 7: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. E por que em outro tempo era oculta? Porque, amados, línguas é para nossa dispensação. Eu já vi pessoas dizendo que essas línguas estranhas que nós falamos é as línguas que nós vamos falar no céu, e isso não é certo. E sabe por quê? Porque 1 Coríntios diz que as línguas cessarão. Amém. Então, isso dá ainda mais peso para as línguas. Por quê? Porque se as línguas é algo que só serve para esse tempo agora, é porque Deus criou um recurso sobrenatural para que nós possamos ser ajudados por Ele. Aleluia. Só vale para esse tempo. E se só vale para esse tempo, é porque é importante para esse tempo. Amém. Aleluia. Agora, se a gente for perguntar aos crentes, quanto tempo você ora em línguas por dia? Tem gente que nem ora. Aí está querendo vencer Satanás, resistir à tentação, manifestar os frutos do Espírito, o caráter de Deus, ter o pensamento certo, ter a direção certa, sem dar ao Espírito a condição de falar. E aí está quebrando a cara. 8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9. Eu não sei se vocês já ouviram pessoas pregando em cima desse versículo 9, mas eu já vi muita gente pregando em cima desse versículo 9 e falando até com voz religiosa e dizendo assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E param aí. Eles param. Quando o negócio está ficando bom, quando o carro está começando a pegar velocidade, eles metem no freio. Por quê? Porque ninguém é capaz de conhecer a vontade do Senhor. Mentira. Aleluia. Mentira! Ele
ficar em ignorância, porque agora essa sabedoria era escondida em outro tempo, mas agora revelada aos santos. Aleluia. Por quê? Porque agora Deus quer que você conheça. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. E detalhe, a maior revelação que talvez você vai ter agora pela manhã é essa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: querido, depois do versículo 9, tem o versículo 10. Por que é que nós teimamos em ficar empancados pegando um versículo, se a Bíblia é uma carta? Amém. Não tem como você entender uma carta do seu amado para você pegando só um parágrafo. Pode ser o que mais importante vai ser falado no próximo e você pegou só o primeiro. Ele diz: eu amo como esse versículo 10 começa. Eu amo. Como é que está escrito? A primeira palavrinha que está aí no versículo 10. Oh, aleluia. Talvez você diga assim: por quê? Amados, porque mas significa que você está em uma direção, mas. Aleluia. O mas significa não terminou. Amém. O mas significa continua. Ele diz: aquilo nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus escondeu, ocultou. Fez o quê? Revelou, abriu, manifestou, mostrou. Obrigada. Mas Deus estava cansado de ficar trancado dentro de uma caixa. Aleluia. Aleluia. Quem fica dentro de uma caixa ninguém conhece. Sabe, a única maneira que Deus podia estar no meio do povo era dentro daquela caixa. E só um homem tinha acesso. Você já parou para prestar atenção que quando a Bíblia fala, lá em Mateus 27, acho que 51 por aí, que quando Jesus expira, quando Jesus expira, isso importa. Quando a redenção acontece, quando as coisas acontecem, diz que o poder de Deus foi liberado. E sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? A Bíblia diz que o véu do templo, de baixo para cima, não. O véu não era um pano assim, não. Se você fizer um estudo, o véu era grosso. Não podia ser uma coisa que alguém chegasse assim e rasgasse, não. Eu acredito, mas que por milhares de anos havia um anjo com espada desembanhada dizendo: Senhor, é agora? Depois ainda não. E deu lá. Quando chegar a plenitude do tempo, eu vou sair dentro dessa caixa. Eu vou andar no meio deles. Eu vou ser o Deus deles. Eles serão o meu povo. Eu não vejo a vez acontecer. Eu não vou mais morar dentro dessa caixa, porque eu sou espírito e o espírito deseja um corpo. Eles serão o meu templo. Eles serão a minha habitação. E quando Jesus consuma a redenção, Deus diz: larga a mão. Abre a cortina, rasga o véu, simbolizando o quê? Que agora a presença de Deus não estava mais restrita a um homem apenas, ao santo dos santos, a uma caixa. Agora a presença de Deus é liberada. E aí o que acontece? Amados, terremotos, gente que estava morta há um tempo começa a ressuscitar. Imagina você encontrar seu avô andando no meio da rua. Uma pouca demonstração do poder de Deus. Acredito que Deus naquela hora dançou, pulou. Começa a andar. Estou livre da caixa. E por que Deus queria tanto ficar livre daquela caixa? Porque caixa não toca, caixa não olha, caixa não sente, caixa não se expressa. E agora Deus diz: agora eu posso olhar para eles.
eu consigo tocar neles. Eu mesmo, através do corpo deles, eu vou ter a minha expressão. E eles verão quem eu sou, porque agora eles se deixarão ser vistos e habitados por mim. Aleluia. E talvez você diga, eu nasci de novo, eu nasci de novo. Eu nasci de novo, Deus habita em mim. Aleluia. Só que quando a gente nasce novo, a gente não tem esse entendimento. Mas aí o que acontece? Deus começa a revelar essas coisas pelo Espírito. Por quê? Porque quando você está falando em outras línguas, você está falando os mistérios de Deus, sabedoria de Deus. Aí você nem sabe o que está orando. Você está lá orando em outras línguas, acha que sua oração não está batendo no teto, porque você não está nem se arrepiando. Mas aí aquele versículo que você estava empancado, que você não estava entendendo. Aí você está lá orando em outras línguas. Aí uma hora que você pega entrando no banho, vai tomar banho. De repente, a luz da revelação daquela passagem se acende dentro de você. Você diz, você deu ao seu espírito a condição de quê? De falar com você e de aquietar sua mente. Aí você está numa decisão para tomar, aí você não sabe o que fazer, mas você estava lá orando em outras línguas. De repente Deus diz, por aí não, vai pela direita. Amado, o Espírito Santo não está dentro de você apenas para revelar as coisas da Bíblia, mas as coisas da vida. Até mesmo o que está dentro do coração do homem. Vou te mostrar. Entendeu? Ajudador. Mas, versículo 10, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito apenas algumas coisas perscruta. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, ele conhece tudo de você, até coisas que você não sabe. E ele não apenas penetra, perscruta, porque perscrutar não é só estar dentro. Perscrutar é estar dentro dos lugares mais profundos. E ele olha tudo, ele perscruta, ele investiga, ele sabe. Ele está olhando cada lugarzinho seu, a sua mente, do seu coração. Aí ele diz, porque a todas as coisas perscruta, até mesmo, olha só que coisa interessante, o Espírito que está dentro de você, conhece você, mas ele diz também que conhece até mesmo os lugares mais profundos de Deus. Aleluia. Quando a Bíblia diz, ó profundidade das riquezas insondáveis, e tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Deus com tanta sabedoria, com tanta profundidade, e o Espírito que está dentro de você conhece até mesmo, até o final da profundeza de Deus. Para quê? Olha só. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Porque não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. O que você já tem, mas você não sabe que tem. O que você já pode, mas não sabe que pode. O que você pode fazer, pode ter, pode ser, mas você não sabe. Ele quer que você conheça aquilo que você já é, aquilo que ele já te deu de graça. Nisso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora, para fechar, deixa eu te dizer agora as coisas que acontecem. Porque ele diz que o Espírito que está em você também sabe o que está nas profundezas de Deus. Aleluia. E ele diz que essa revelação vem quando nós estamos falando de quê? Mistérios. Como é que isso acontece? Vamos lá, as cobaias. Vem, vocês dois. Tu fica aqui, sabe? Do meu lado esquerdo. Aí vamos lá.
Patrick vai ser Deus. Eu sou o Espírito Santo. Você não vai ser a carne. Eu sou o Espírito Santo. E ela é Sara. Só que Sara está cheia de interrogações dentro dela. Ela precisa de direções. Ela precisa de respostas. Ela precisa de conselhos. Ela precisa de revelações sobre a identidade que Deus tem para a vida dela. Ela precisa entender qual é o propósito de Deus para ela. Aí ela está lá. Ai, meu Deus. Hora de representação. O que é que eu faço? Para onde eu vou? Para onde eu irei? Quem eu sou? Senhor, eu leio a Bíblia. Eu não estou entendendo nada. Estou perdido. Me ajuda. Aí eu, Espírito Santo, que estou dentro dela, só que por dentro, né? Cutucando ela assim. Eu estou aqui. A bola do cristal de Deus. Eu estou aqui, eu quero te mostrar. Porque diz que o Espírito Santo também anuncia as coisas que são. Aleluia! Aí ela, meu Deus, eu estava, não aguento mais. Aí de repente ela, meu Deus, eu tenho uma ajudadora, o Espírito Santo, as línguas, dom de revelação, dentro de mim. E o que eu estou fazendo? Perdendo tempo. Quando ela começa a orar em línguas, olha, o Espírito está dentro dela, mas ele está inoperante, ele está de mãos atadas muitas vezes, porque ele não consegue fazer o que ele deseja fazer, o que ele foi estabelecido dentro de nós para fazer. Mas quando você começa a falar em outras línguas, aí ele começa a explicar. Ela precisa de respostas aqui, ela precisa de recursos aqui, ela precisa de força aqui, ela precisa de direção aqui, ela precisa de revelação aqui. Aí ele começa a subir, ele começa a ver, aí o que é que ele faz? Ele faz a ponte. Porque o que é que acontece? Em Deus, Ele é quem sabe. Que pensamentos, que propósitos, o que você foi criado. Para que você foi criado, qual é a direção? Ele já está com todo o mapa feito, ele já está com todo o roteiro criado, escrito. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos quando nem nós existíamos ainda. Aleluia! Aí o Espírito Santo mergulha. O Espírito Santo é um pendrive. Pegou todas as informações e agora se conectou em Deus. Aí agora ele vai lá na fonte, entra nos arquivos, abre a gaveta, pega a pasta que está o nome lá, Sara Rebeca, abre a pasta, ele começa a colher as informações sobre ela, sobre a história dela, sobre o futuro dela, está colhendo as informações, pegou as informações, aí agora, o que o olho dela não está vendo, ele começa a mostrar, o que o ouvido dela não está ouvindo, ele começa a falar, e aquilo que ela não está entendendo, ele começa a É isso que o Espírito Santo faz. Quando você ora em línguas, você não está gastando tempo, você está ganhando tempo. Obrigada. Existem coisas que o seu Espírito sabe que a sua mente não sabe. Porque a sua mente pode estar dizendo, não, eu quero aquilo ali. E o seu Espírito, vai por aí. Eu sei o que vem depois daquilo. Jesus chegava e dizia, por que vocês estão arrasando nos vossos corações isso? O Espírito Santo, mas ele pode te revelar até mesmo coisas que pessoas estão tentando fazer contra você para que você se prepare até esse passo. Aleluia! Deus não colocou, amados, os filhos dele nessa terra para serem pegos de calças na mão. Ele é o teu ajudador. Aleluia! Existem percepções dentro de você, inclinações. Não seja rápido a tomar passos pela sua própria mente. Talvez hoje pela manhã Deus esteja rasgando planos.
você agora comece a ver que pensamento, que plano, que propósito Ele tem na tua história. Para dar o fim que você deseja. Aquilo que já está na tua história. Por quê? Eu estou encerrando. A Bíblia fala, não precisa abrir lá. Jeremias 1,5, Gálatas 1,15. Todos esses dois versículos falam a mesma coisa, no Velho Testamento e no Novo. Ele diz, Jeremias 1,5 diz que o Senhor, falando sobre o chamado de Jeremias, Ele me escolheu. Ele diz, eu te chamei de constituir profeta para as nações, quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Gálatas 1,15, Paulo diz, ao que me separou, que me escolheu, antes de eu nascer, não era nascimento espiritual, era nascimento físico, nascer aqui na terra. Então, onde é esse chamado? Quando é que nós recebemos o chamado? Quando é que nós recebemos o propósito? Essa palavra pensamento também é propósito. Quando é que nós recebemos ele? É quando nós nascemos de novo? Não. É quando nós estamos lá no ventre da nossa mãe. Agora, só para que você entenda, eu já vi algumas pessoas pregando e dizendo assim, Deus criou um plano para mim. Não é certo. Na realidade, você foi criado para cumprir um propósito que já estava estabelecido. Por quê? Existe uma grande diferença. Porque se eu digo que um propósito foi me dado, eu posso dizer, por exemplo, alguém me dá esse óculos. Então eu posso fazer o que eu quiser com esse óculos e administrar ele de qualquer maneira, porque ele não é meu. Se eu quiser eu posso deixar ele aqui, se eu quiser eu posso dar, se eu quiser eu posso jogar, se eu quiser eu posso pisar em cima dele, porque ele pertence a mim. Então tudo aquilo que pertence a mim eu administro da maneira que eu quero. Então você não pode pensar que você pode administrar a sua vida da maneira como você quer, porque ela não é sua. Jesus veio para quê? Para te comprar de volta. Você foi comprado por um preço. Então você não pertence mais a você, porque a Bíblia fala em 1 Pedro 2,9, nós somos propriedade de Deus, exclusiva dele. Agora, se eu digo que um propósito foi criado, eu fui criada para um propósito, isso significa que se o propósito de Deus para a minha vida tem a forma quadrada, e eu me encontro redondo por causa da vida, por causa dos pensamentos, por causa dos ambientes que eu me expus, que eu vivi, eu não vou ser feliz e alcançar o fim que eu desejo permanecendo no redondo. Eu agora vou ter que trabalhar e me conformar até me moldar a forma do propósito que Deus tem. Aleluia. É por isso que às vezes nós queremos fazer uma coisa e aí chega alguém e diz, não, agora não. E aí você vai fazer uma coisa que parece que não tem nada a ver com aquilo que está dentro de você, mas aquilo que não tem nada a ver está te moldando. Porque primeiro vem o molde, depois vem a execução. Você nunca vai conseguir executar, por isso que muitas pessoas se frustram na vida, porque elas querem fazer aquilo que está dentro delas, eu quero fazer sem ter a forma. Primeiro, descobrir qual é a minha forma. Segundo, eu agora preciso entender que forma eu estou. Se eu estou redondo e a forma que Deus tem para a minha vida é quadrada, eu tenho que trabalhar a minha vida até que ela seja exatamente o que Deus chamou para ela ser. Vocês entenderam isso? Amém. Aleluia. Percebes? Percebeu? Às vezes, amados, nós vivemos coisas, nem sempre entendemos por quê. Mas por que isso? Por que aquilo? Porque eu já não entro logo em algo. É porque existe uma forma, onde o poder só vai operar livremente quando nós estivermos dentro daquela forma que Deus estabeleceu. Senão vai ser na força do nosso Deus. Senão vai ser segundo os nossos próprios raciocínios. Amém? Aleluia. Cadê o
o tocador.